Só um pouquinho da bergamota, em alguns lugares, a famosa merica é chamada de bergamota, e nós conhecemos ela como Citrus bergamia. Mas a bergamota da aromaterapia é diferente da mexerica que a gente conhece, tá bom? Então, ela é uma fruta cítrica e a sua produção ela vem em grande parte da Itália. Os italianos usavam ela já há anos para lidar com sentimentos de estresse, para deixar a pele mais macia e o cabelo mais macio também. Inclusive, o nome da bergamota vem da cidade de Bérgamo, que fica na Itália. Então, na Grécia, essas frutas verdes, elas são comidas com colher, acompanhadas de café, ou são servidas como sobremesa. A extração é feita a partir da casca da bergamota. Então, quando nós falamos de óleos essenciais cítricos, a gente não está falando do suco deles, a gente está falando da extração da casca. Sabe quando você aperta ali a casca de uma mexerica, de uma bergamota, de um limão, e você sente que sai aquelas bolinhas assim, fica aquele cheiro gostoso na sua mão? Então, é dali que sai o óleo essencial. Então, a extração ela é feita na bergamota a partir da casca. E o óleo, ele pode ser extraído tanto por prensagem a frio, expressão a frio, vocês vão ouvir, ou por destilação. E é importante a gente entender que existe uma pequena diferença aí entre o óleo de bergamota que foi destilado ou o que foi prensado a frio. Por quê? Quando a extração do óleo cítrico é feito por prensagem, o óleo ele é fototóxico, porque a gente consegue um óleo muito completo na sua química natural e a bergamota é rica em furanocumarinas. As furanocumarinas são substâncias fotoativas, ou seja, que depende da luz solar para se tornar ativa. E quando elas estão em contato com a nossa pele e recebem a luz solar, pode causar manchas na nossa pele. Então, quando o óleo é extraído por destilação, o óleo perde algumas propriedades e é por isso que ele não é fototóxico. Então vocês, mas eu estou usando uma bergamota e ela não queima a minha pele, ela não fez nenhuma mancha. Provavelmente ela é uma bergamota destilada e não uma bergamota prensada, tá bom? Então existe uma pequena diferença aí, se vocês forem usar na pele, é importante vocês saberem se a sua bergamota ela é prensada ou se ela é destilada. Mas em geral, os óleos essenciais cítricos, para não perderem suas propriedades, eles são a partir da prensagem. O óleo de bergamota, ele é único entre os óleos essenciais cítricos por causa do seu poder, ao mesmo tempo, calmante, mas revigorante, o que torna ele ideal para ajudar a gente com sentimentos de tristeza, de inquietação. Então, a gente vai entender como é que esse óleo, ao mesmo tempo, é calmante e estimulante, tá bom? Como eu sempre gosto de fazer, eu vou falar de um estudo para vocês, para a gente entender primeiro, e aí a gente vai conversando. Então, tem um estudo que eu gosto muito, e ele fala dos efeitos da aromaterapia com óleo essencial de bergamota, Citrus bergamia, sobre os estados de humor e sobre a atividade do sistema nervoso parasimpático nos níveis de cortisol da nossa saliva. Esse estudo foi feito com 41 mulheres saudáveis e o objetivo desse estudo foi conseguir a primeira evidência clínica científica para os efeitos psicológicos e fisiológicos que o aroma da bergamota podia causar. Então, o que eles fizeram? As voluntárias elas foram expostas a 3 arranjos experimentais, onde elas estavam repousando, elas ficaram lá sentadas. Umas ficaram sentadas com vapor de água, ou seja, com um difusor, mas sem nenhum aroma. Depois elas ficaram sentadas com o difusor com água e óleo de bergamota. E depois elas simplesmente ficaram repousando, sentadas, sem água e nem aroma. E elas fizeram esses 3 passos durante 15 minutos em cada passo. Imediatamente após cada experiência das participantes, depois de repousarem com água com aroma, depois de repousarem só com a água, eles pegavam amostras da saliva delas. Então, a saliva foi coletada de cada uma das participantes e os resultados das análises das salivas demonstraram que, quando elas tinham o óleo de bergamota inalado junto com o vapor lá no difusor,
junto com a água, tinha o óleo de bergamota, isso, esses efeitos psicológicos e fisiológicos calmantes, porque eles viram que na saliva, naqueles 15 minutos em que elas foram expostas ao óleo de bergamota com a água, teve uma baixa de quantidade de cortisol expressa na saliva delas, em um tempo relativamente curto de inalação. Então, o que eles falam? Que a bergamota ela tem um efeito calmante em um período de tempo muito curto para você ver o efeito. Então, tá aí uma resposta quando as pessoas perguntam, mas Tabata, será que demora para fazer efeito? 15 minutos a bergamota já está aí fazendo seu efeito como calmante e eles conseguiram mostrar isso com efeitos fisiológicos. Então, o corpo mostrou nas nossas substâncias químicas também que a gente teve uma baixa. Então, olha que interessante, né? Na sua composição química, a bergamota ela tem característica dos cítricos com uma presença de mais de 40% de limoneno. E eu já falei bastante do limoneno aqui para vocês. O limoneno é muito conhecido nos cítricos por elevar o nosso humor, por deixar a gente mais feliz, mais eufórico. Tem gente até que dorme com óleos cítricos, mas tem outras pessoas que se tomam ou inalam óleos cítricos depois das 5 da tarde, não conseguem dormir, ficam muito animados. Mas o que é mais interessante em relação à bergamota? É que ela tem linalol e acetato de linalila, em grande quantidade. Mas por que isso é importante? Por que isso é interessante, Tabata? Porque esses dois componentes, o linalol, vocês já ouviram falar, eles são os principais ativos da lavanda. Então, se você já ouviu falar da lavanda, você sabe que a lavanda é um calmante poderoso. Então, é muito comum a gente ouvir falar também que a bergamota, ela serve para dar suporte para a sua saúde emocional em casos de ansiedade, de depressão. E essa é a explicação química para isso, porque ela é uma lavanda cítrica oculta, né? Então, vocês vão ler em alguns lugares que a bergamota é a nossa lavanda dos cítricos. E então, muito interessante a gente descobrir isso, e aí a gente vai entendendo por que para algumas pessoas ela é calmante, para outras pessoas ela é um estimulante. Porque já é provado cientificamente que o acetato de linalila e o linalol, eles são os componentes da lavanda responsáveis pelo efeito ansiolítico. Então, se a gente encontra esses mesmos dois componentes em grande quantidade em algum outro óleo essencial, a gente pode saber que esse óleo essencial também vai ser um calmante poderoso. E é esse o caso da bergamota. Além de ter essa lavanda oculta dentro da bergamota, ela tem o limoneno em uma boa quantidade, que é uma substância super terapêutica com propriedades estimulantes, que ajudam a nossa circulação sanguínea, que deixam a gente mais animado, é excelente para a nossa circulação linfática, antioxidante. Então, a bergamota, apesar de ter essa fototoxicidade, quando a gente sai no sol, eu uso muito nos meus mix noturnos ou no difusor, porque o aroma dela é maravilhoso e ela traz essa informação solar antidepressiva muito forte. Guarda essa frase, informação solar, tá bom? Que a gente vai falar um pouco disso. Você pode usar ela para elevar o seu humor. Quando você coloca o seu colar no difusor pessoal, coloca 1 ou 2 gotinhas de bergamota naquele dia que você está precisando elevar o humor. Na palma das mãos, você pode pingar 1 ou 2 gotinhas, inala profundamente, segura e depois solta. De uma maneira mais geral, pode colocar 4 ou 5 gotinhas para a família ficar mais animada em casa. Porque como é uma mistura de lavanda com a laranja, vamos dizer assim, quimicamente, pensando nessa composição dela, ela tem essa informação mais solar proveniente dos cítricos, das frutas cítricas. E aí, por que é importante a gente entender essa informação sobre as frutas cítricas? Porque as frutas cítricas, elas gostam muito de sol. Então, elas condensam a energia solar. E nós sabemos que tudo na natureza é transformação de energia solar. Existem até alguns tratamentos, alguns acompanhamentos terapêuticos que são a base de tomar sol todos os dias. E a gente sabe que isso faz muito bem para a saúde, dependendo do horário ali. Então, o fruto da bergamota, ele simboliza como se fosse o final do ciclo. Ali dentro tem uma
uma luz condensada do sol, e as sementes são o recomeço, né? Então, para as pessoas que estão ali tentando começar tudo de novo, de maneira geral, então, a bergamota, ela é extremamente eficaz em casos de vergonha, de depressão, sentimento de culpa, recomeço. É como se brilhasse o sol ali e falasse assim, pode nascer de novo, tem uma sementinha aí, que é muito interessante. Esse efeito que o sol dá na gente, e é como se colocasse um pouquinho do sol ali no vidrinho de bergamota. Então, eu quero que vocês entendam a diferença das duas, tá? Quando vocês forem escolher para utilizar. A lavanda, ela é levemente sedativa, enquanto a bergamota, ela é levemente estimulante. Mas as duas têm as mesmas propriedades. A bergamota traz a informação solar da alegria, que é mais indicada em casos de depressão, desânimo, fadiga. E em outro artigo muito interessante, que ele fala sobre aromaterapia com a bergamota, e ele fala bem assim: concluiu-se que a aromaterapia com bergamota, entre outros óleos essenciais, pode aliviar depressão, ansiedade e outros transtornos do humor, sinalizando ao cérebro para liberar dopamina e serotonina. Essa pesquisa é uma pesquisa médica molecular sobre aromaterapia, tendo um efeito aumentado quando nós fazemos o uso constante da aromaterapia como uma terapia complementar aos tratamentos de distúrbios psiquiátricos. E aí, para examinar os mecanismos terapêuticos que o óleo essencial poderia ter nesse acompanhamento, a maioria dos estudos que foram revisados, assim como o presente estudo, que também teve uma experiência clínica aplicada, indicou que os diversos óleos essenciais, como lavanda, limão, bergamota, podem ajudar, sim, a aliviar o estresse, ansiedade, depressão e outros transtornos de humor. E, mais notavelmente, a inalação dos mesmos óleos essenciais citados pode comunicar sinais ao sistema olfatório e estimular o cérebro a liberar neurotransmissores, como, por exemplo, serotonina e dopamina, regulando ainda mais o nosso humor. Então, olha que incrível o que esses óleos têm a capacidade de fazer para que a gente fique mais feliz, fique com o nosso humor mais equilibrado. Então, gente, não vamos deixar a bergamota de lado, vamos colocar ela no nosso difusor pelo menos uma vez por semana, para todo mundo ficar aí cheio de alegria dentro de casa. Esse óleo, gente, ele pode ser usado, então, desde a beleza, né, se a gente for pensar em utilizar à noite, não sair no sol, no nosso cabelo e especificamente para o nosso humor. Então, as dicas que eu queria dar para vocês aqui para resumir é: muito interessante. Em casos de vícios, a gente pode aplicar a bergamota na sola dos pés e no difusor ou na nuca à noite. Em casos de vícios, a gente pode ir passando por novas decisões. As pessoas que estão passando ou deixando algum tipo de vício, provavelmente elas estão passando pela abstinência, elas têm vergonha quando tiveram uma queda, né? Quando recaíram. Então, quando nós utilizamos a bergamota, lembra, ela é a sementinha condensada ali com a luz solar. Ela vai ajudar a pessoa a tomar essas novas decisões e não ter vergonha de toda aquela relação dela com ela mesma e desenvolver novos hábitos, tá bom? Então, você também pode colocar uma gotinha de bergamota no seu shampoo para amaciar o seu cabelo. Coloca algumas gotinhas ali na hora de lavar o cabelo à noite e você vai ver que o aroma fica maravilhoso e o cabelo fica super sedoso também, tá bom? Você pode misturar algumas colheres num óleo transportador e para fazer uma massagem no seu corpo. Ele é um relaxante incrível e também pode ajudar se você tem muitas dores corporais. Mas lembrem, a bergamota é um cítrico que tem uma grande quantidade de furanocumarinas. E as furanocumarinas tornam a bergamota fototóxica. Então, se vocês forem utilizar na pele, evitem a exposição solar, no caso do óleo essencial prensado, tá bom? Então, não utilizem ele pela manhã quando for aplicado na pele. Somente à noite, quando vocês forem para a cama e vão ficar pelo menos de 6 a 10 horas sem contato direto com a luz solar. Tá bom?